Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, começando aí mais uma nova fase aí da minha vida, recomeçando algumas coisas, movimentando algumas energias, mudando novamente o nome do canal, e acho que ele reflete um pouco do que eu venho buscando, que é justamente essa consciência cósmica, essa expansão da consciência. Trilhar o caminho da espiritualidade não é uma coisa fácil, é um caminho difícil. As pessoas acham que a gente trilhar o caminho da espiritualidade, trilhar o caminho da expansão da consciência é uma coisa fácil. Não é, é um desafio a todos os dias. O caminho do despertar é um grande desafio, mas é isso. Acho que para quem quer viver bem, quem quer viver o bom caminho, fazer o bom combate, viver melhor, viver em harmonia, eu acho que esse é o caminho, é um grande desafio, mas é possível. Eu acho que o mais importante é que a gente se apoie, se ajude. E desde que eu já criei esse canal, já há alguns anos, desde 2020, 2021, vem passando por mudanças. Agora a gente pensa em parar, mas a gente continua, levanta a cabeça, continua se ajudando, continua se curando, processo de cura, de expansão. E acho que é isso que eu quero compartilhar fazendo esses meus vídeos. Não quero simplesmente fazer vídeos, querer likes, enfim, inscritos. Eu quero, de alguma forma, contribuir no processo de cada um. Eu como terapeuta, como ser humano, tentando ajudar e compartilhando as minhas vivências. Então hoje a minha busca é justamente por esse processo da expansão da consciência, da retomada dessa consciência que nós todos temos. Acho que recentemente tive uma experiência espiritual que uma coisa que me foi revelada é que nós temos muito a aprender, mas também nós temos muito que desaprender, de que desconstruir, porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu tenho consciência das coisas, mais eu percebo o quanto nós, seres humanos, somos tão manipulados, tão iludidos, e quanta informação. E acho que hoje em dia tem muito mais desinformação do que informação de verdade. Acho que quanto mais a gente vai aprofundando, a gente vai vendo o quanto, como eu disse, o ser humano é manipulado, quanto tem tanta informação que está muito longe da verdade. Infelizmente, a maior parte das religiões que a gente acha que está aqui para ajudar, mas acaba só reforçando essa manipulação. De vez nos religião do religar, de vez nos conectarmos com o Pai Criador, na verdade, acaba muito mais nos distanciando da verdade, da conexão com eles. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu venho me conectando, que eu tenho acessado, que eu tenho acompanhado, do que tem acontecido nesse processo de transição planetária e a transição humanitária, porque o planeta Terra, com certeza, ele vai evoluir, ele vai expandir, ele vai para outras dimensões, e aí vai de quem vai acompanhar essa marcha. Por isso que tem tanta gente desencarnando, tem tanta gente adoecendo, porque infelizmente nem todo mundo vai permanecer nesse planeta. Acho que esse processo de atualização da gente acaba percebendo que está acontecendo é que justamente muitas pessoas, infelizmente, não vão continuar nesse planeta. Pessoas que estão desencarnando, na verdade, vão renascer em outros planetas, não vão mais renascer neste planeta, e está acontecendo muita coisa. E uma coisa que eu percebo que hoje em dia é o que mais a galera das trevas quer nos colocar em desespero, em desarmonia, em estado de choque, sempre com medo. Então a maior parte das informações que eu vejo na internet, a maior parte delas é sempre com a intenção de nos colocar com medo. E uma coisa que eu percebo é que estão sempre anunciando guerra, que vai acontecer uma terceira guerra mundial. Quantos vídeos, quantas coisas tem na internet anunciando essa terceira guerra mundial, coisa que eu espero que eu esteja errado ou incerto, enfim, né? Mas na minha concepção, eu acredito que essa terceira guerra mundial, acho que é uma coisa muito difícil de acontecer. Eu não acredito numa terceira guerra mundial. Acho que depois que inventar a bomba atômica, acho que dificilmente vai ter uma terceira guerra mundial. Acho que dificilmente alguém vai querer entrar em conflito com o próprio Estados Unidos ou com a própria... A Rússia até está em conflito hoje, mas não vai passar muito disso. Então eu realmente não acredito que vá ter uma terceira guerra mundial. Na verdade, o que eu venho acompanhando é que já está acontecendo uma grande guerra.
não só na superfície, né, não só entre nós, os encarnados, mas está acontecendo hoje uma guerra muito determinante no astral hoje. No astral, nós estamos numa grande guerra multiversal, uma grande guerra espiritual, onde as forças hoje estão atuando, tanto a força da luz como das trevas, elas estão atuando hoje. E é um reflexo realmente do que está acontecendo na superfície, que está acontecendo na crosta, né, nas regiões mais umbralinas. Retomando o que eu falei no começo, que eu quero justificar o porquê eu disse que quanto nós seres humanos somos tão manipulados pela internet, pelos veículos de informação, até mesmo a própria religião que deveria nos ajudar, ela muitas vezes está só nos manipulando. Eu vou tentar justificar o que eu estou falando agora, porque isso é uma coisa muito séria para se dizer. Eu sei que as pessoas têm suas próprias religiões, eu acho que nós precisamos questionar a religião. Acho que a religião que não permite questionamento, eu acho que já está errado. Então acho que precisa dessa discussão, precisa rever muita coisa e perceber o quanto algumas religiões, na verdade, elas criam situações que, na verdade, nos escravizam. Isso está refletindo nas questões que está acontecendo nessas guerras no astral hoje. O que está acontecendo no astral hoje? A gente percebe que tem as regiões umbralinas, né? Tem as camadas umbralinas, e existem as cidades no umbral. E como é que, para quem tem mais de 30, 40 anos, que viu aquele filme Amor Além da Vida com Robin Williams, que a mulher dele morre, a mulher dele se suicida, ele fica meio que andando ali no umbral, nas trevas, e até ele chega a ter um momento que ele chega diante uma cidade ali no astral que parece um navio afundado ali, enfim, uma carcaça de navio. Aí ele vai entrar nessa cidade, aí quem está acompanhando ele fala, não vai para lá porque ela não está lá, então não vale a pena você entrar nessa cidade. Então, aquilo ilustra só uma das cidades que existe no umbral, então existem muitas cidades. E como é que essas cidades funcionam, né? E como a religião influencia que muitos de nós fiquem para lá quase eterno? É a questão do pecado, que a gente traz essa questão do pecado, porque a própria Bíblia já induz que nós somos os filhos do pecado, nós somos os filhos de Adão e Eva, e aí Jesus vem, Jesus sacrifica para nós, então a gente está sempre nessa ideia do sacrifício, da morte, que somos pecadores e que nós nunca somos merecedores. Então, muitas de nós, a gente já morre, a gente vive o culpado e morre culpado, e nós mesmos, nós nos condenamos ao inferno, a pagar essa dívida eterna, porque a gente fica nesse processo de correr atrás do rabo, e a gente sempre se acha devedor, a gente nunca se sente merecedor de ir para o céu, de viver bem, enfim. Então a gente sempre fica nessa energia de que a gente precisa pagar, então nós nos condenamos, porque como é que funcionam as coisas no astral? Uma lei universal, divina, ninguém pode impor nada pra gente, nem a luz nem as trevas, só que a luz ela é muito mais respeitosa, ela respeita o nosso livre-arbítrio. As trevas, elas tentam nos induzir ao que eles querem, então eles têm que oferecer, eles têm que eles não podem empurrar a gente, simplesmente empurrar e mandar a gente fazer uma coisa, não, eles abrem a porta e nos induz a atravessar essa porta, adentrar onde eles querem, e é isso que funciona. Então precisa criar toda uma gama, toda uma geração de crenças para que nós mesmos nos sentimos tão culpados que nós vamos nos condenar a esse processo dessas cidades umbralinas. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão ser os algozes, eles que vão estar nessas cidades fazendo todo esse processo de condenação, porque o Pai Criador ele não vai nos condenar. Deus não condena ninguém. Só os deuses menores que condenam, porque Deus não condena ninguém. Isso que Jesus veio trazer pra gente, de que essa visão de que tem um Deus que pune, que mata, que o Deus dos exércitos, esse Deus que condena o ser humano ao inferno, ou inventa essa história de purgatório, é tudo uma grande mentira. E nós acreditamos nisso e nós mesmos nos condenamos. Então não são eles, nem a galera das trevas e nem o próprio Deus que nos condena. Somos nós mesmos.
porque nós acreditamos que nós somos pecadores, que nós temos que pagar, e a gente compra um bilhete para o inferno, literalmente. E nós vamos para essas cidades, e nós nos condenamos a isso. Só que no astral a gente perde a noção de tempo, a gente não tem ideia de tempo, não tem relógio, não tem essa noção de dia e de noite, é tudo uma coisa só. E muitas vezes, para quem já está lá nos umbrais, já está lá 20, 30, 100, 200, 300 anos e não faz ideia de quanto tempo está lá. Aqui é mais fácil, a gente tem calendário, a gente tem a nossa rotina, a gente tem relógio, dia e noite, então é muito mais fácil para a gente tentar entender essa noção de tempo. Lá a gente perde completamente. E essa ideia de nós esquecermos o tempo, a gente fica lá nessas cidades ad eterno. Nós nos condenamos a essa condição. Só que o que está acontecendo hoje em dia, quando fala do esvaziamento dos umbrais? Essas cidades estão sendo grandes revoltas nessas cidades, porque está havendo um grande processo de libertação dessas cidades. Das pessoas que estão nessas cidades estão criando os grandes motins dessas cidades, porque elas estão começando a ter essa tomada de consciência. Estão começando a entender que as coisas não são do jeito que são. Que muitas vezes elas, durante o tempo todo, elas foram ludibriadas, elas não têm que ficar lá sendo castigadas ad eterno. Então há uma movimentação no astral justamente para libertar essas cidades e fazer o esvaziamento dessas cidades. E está acontecendo uma grande onda, porque acontece aí uma cidade começa a se rebelar contra os seus algozes, aí uma outra cidade também começa a se rebelar. E hoje em dia, no umbral, o que está acontecendo é uma grande onda, tanto de libertação quanto de rebeliões no astral. Então, esse é um momento muito tenso do que está acontecendo. Então, se está acontecendo guerra na crosta, aqui na superfície, nas regiões umbralinas está acontecendo a mesma coisa. Essa grande revolta, essa questão da revolta dos oprimidos. Porque Jesus falou que veio libertar os cativos, mas os cativos da mente, mas também libertar os cativos de que foram impostos àquela situação. Então, é um sistema muito pesado, é uma coisa muito desumana, todas essas questões de manipulação. A gente vive o tempo todo dentro das algumas religiões com esse peso, com esse pecado. Você entra numa igreja, tem lá Jesus morto numa cruz, onde você vai conseguir ficar bem feliz diante de uma cruz, uma pessoa ali crucificada, a morte, aguentadas. A gente é sempre a indução da tristeza, do peso. Jesus veio para sacrificar, para morrer em nosso nome, porque nós devemos uma coisa para Jesus. Jesus quer uma coisa da gente, gente, sejam felizes. Ele foi o último cordeiro. Não era para mais ninguém se sacrificar, era falar, gente, acabou, chega de sacrifício, chega de sofrimento, gente. Vamos ser felizes. Só que as religiões, elas ficam manipulando e trazendo essa ideia do sofrimento, do pagar. Só que é uma conta que ela nunca fecha. Porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos. Quem nunca erra? Quem nunca acorda de mau humor? Quem nunca, de repente, desconta a raiva em alguém, faz uma coisa de errado? Aí lá anota no caderninho, putz, eu fiz isso errado, não fui um bom pai, não fui uma boa mãe, isso aqui lá. Aí no final das contas, a gente sempre se acha não merecedor. A gente fez um monte de coisa errada, que a gente tem que pagar, e tem que pagar. E essa conta nunca fecha. Aí cria-se esse monte de cidades no umbral, cheia de gente que está lá sofrendo e tal, e alimentando. Porque todas essas cidades, elas geram energia para esses caras. Eles precisam da energia para manipular, essa energia de desespero, de dor, e fica um monte de cidades no astral, só que essas cidades estão se rebelando, e é um processo de libertação mesmo. Então essa grande guerra que a pessoa fica falando que vai acontecer, ela na verdade ela já está acontecendo. E a gente está num processo muito delicado, é que essa galera do mal, eles sabem que o tempo deles está acabando. Eles vão ter mais tempo, o tempo que eles tinham já foi. Já não tem mais tempo, só que aquela coisa, eles sabem que eles vão embora, eles sabem que não tem mais espaço para ficar aqui, não tem nem vibração mais para ficar aqui, só que eles vão embora, só que eles querem levar quantos eles puderem levar.
Então todo esse medo que eles estão colocando, todas essas desinformações que eles estão colocando, é provocar a gente em desespero. Quem é que vai conseguir se conectar com a luz, com seres superiores, se você está o tempo todo com medo? Então o que mais eles querem é ficar divulgando que vai ter terceira guerra mundial, que vai ter guerra nuclear, que não sei o que, a Europa vai explodir, que não sei o que. Chico Xavier falou muitas coisas, mas a gente também tem que questionar algumas coisas que Chico Xavier falou. E de repente foi uma linha do tempo que ele viu e que necessariamente não precisa acontecer. Ou se a gente for pensar na questão de multiversos, de repente ele acessou uma outra linha do tempo de uma que já aconteceu, que necessariamente não precisa acontecer agora. Eu acredito que é muito mais que as trevas querem que aconteça uma terceira guerra mundial. Isso é vontade das trevas, eles querem que isso aconteça, mas se isso vai acontecer depende de nós. Então, de repente, eles precisam induzir a humanidade para uma terceira guerra mundial, mas se vai acontecer depende da própria humanidade. Mas assim como as trevas, existe a luz. Até onde a gente sabe, já tem um monte de seres que vêm de outros planetas, de outras dimensões, que estão aqui para ajudar, para não permitir que aconteça nada de terceira guerra mundial, de ter guerra nuclear, bomba atômica. Eu não penso nessa possibilidade. Mas o ser humano é falho, tal. Tudo bem, mas eu acho que dificilmente vai acontecer uma guerra mundial. Eu acho que, como eu estou falando, o que está acontecendo hoje são conflitos no astral. Justamente para impedir que aconteça alguma coisa mais grave na superfície. Então, se você quer ajudar esse processo, estude, medite, fique bem, não compartilhe essas informações negativas, que já tem muita coisa negativa por aí, e é o que eles mais querem. Querem que você fique no medo, porque o medo é uma vibração muito baixa. Como é que você vai acender a luz se você está lá embaixo? Então se policie, olhe, perceba o que você está vendo na televisão, que filme você está vendo, que vídeos você está buscando na internet, quem você tem dado ouvidos. Você tem que dar ouvidos a você, mais do que dar ouvido ao que está fora, é você ouvir o que está dentro de você, você se curar, buscar a sua cura, buscar a cura dos seus medos, que todos nós temos medos, é claro. Busque ajuda, não vibre no medo, não fique nessa paranoia. E o mais importante, questione as coisas, questione toda a informação que vem até você. Questione o local que você frequenta, o que as pessoas estão falando, o que as religiões estão falando. Eu estou falando que a maior parte delas criam escravos. A maior parte das religiões criam pessoas dependentes. Nos desempodera. Dificilmente eu vejo religiões que dão empoderamento. Elas, muito pelo contrário, elas nos desempoderam. A gente está sempre precisando de alguém para fazer alguma coisa. A gente nunca é capaz de nada. A gente é sempre dependente. A gente sempre precisa de alguém para fazer alguma coisa por nós. E a gente precisa nos empoderarmos de quem nós somos, nosso poder. Jesus já falou, vós sois deuses, então sejam deuses aqui na Terra. Faça o seu milagre, busque o seu milagre. Se está precisando de ajuda, busque ajuda, se fortaleça, cresça, amadureça e seja um servidor de luz. Seja alguém para ajudar no que está acontecendo agora, para tirar essa onda de medo e desespero, de terceira guerra mundial. Não falei, os conflitos já estão acontecendo. Os exércitos da luz já estão se movimentando para libertar todas essas cidades, para desfazer essas cidades, e principalmente essas cidades de luz de mentira também, que tem um monte de mentira aqui. A gente, que não, como eu disse no começo desse vídeo, nos manipularam na vida inteira, nos fizeram acreditar em coisas que na verdade é tudo grandes mentiras. Para quê? Para alimentar essas cidades do astral lá, essas cidades umbralinas estão cheias de gente. Mas graças ao Pai Celeste, essas cidades estão terminando, as pessoas estão sendo libertadas e aos poucos a verdade vai vir à tona. A verdade vai vir à tona. E infelizmente muitas máscaras vão cair. Muitas máscaras vão cair. A verdade vai vir. Ela é inevitável. E aí as instituições, as religiões, elas vão ter que encarar a verdade e a verdade vos libertará. É isso. Gratidão.